Sobre o salário pastoral do obreiro, do empregador, a chamada prebenda, que na Sim. instituição lá era chamada prebenda. Ela tem que ser básica para o sustento principal da pessoa ou tem a ver com aquilo que muitos têm feito, que se valem do versículo bíblico para ter muito mais do que se pode ter e ostentar. O que o irmão pondera sobre isso aí? Eu vou entrar aqui com algumas colocações nessa sua pergunta. Vamos lá. Primeiro, para quem usa aquele argumento que 10%, em geral eles falam em 10% do que entra na igreja deve ser dado ao sacerdote. Se for para fazer assim, o que entra na igreja deve ser dado aos obreiros e pastores, mas de maneira proporcional e igualitária a todos. E o que nós vemos hoje em dia em algumas igrejas de dono é que o líder fica com esse 10% e mais um pouco, mais 20, mais 30, mais 40, e os outros, os peões, obreiros chão de fábrica, não ganham nada ou uma esmolinha. Tá errado, tá? Já começa por aí. Pode falar, irmão Bruno. Seu microfone bloqueou. Volta aí. Bloqueou. Só um parênteses. E já remenda e fala sobre aquilo que nós éramos obrigados como obreiro, assinar um termo de trabalho voluntário. O que o irmão pondera aí, se tem validade na esfera trabalhista? Na questão do trabalho voluntário, se você tiver os elementos que caracterizam um vínculo de emprego, de acordo com a CLT, aquele documento não tem nenhum valor. O problema é provar, porque, em geral, algumas igrejas, tá, elas criam provas falsas, inclusive falando para os membros assim, quem aqui pode ir lá testemunhar é para defender a obra de Deus, e tem um membro mente em juízo achando que está defendendo a obra de Deus. E não está, ele está mentindo, ele está enganando, ajudando o diabo a cometer uma injustiça contra uma pessoa que trabalhava na igreja, tá? Mas eu queria chegar em um outro ponto aqui, antes das colocações do irmão. Primeiro, se é para tirar 10, 20, 30%, tem que ser igual para todo mundo. Eu, Tenório, tá? Defendo algumas coisas ligadas ao sustento pastoral. O obreiro é digno do justo salário. Eu entendo que o ganho do líder, da liderança e dos pastores não deve ser algo desproporcional e deve respeitar a realidade e o contexto social que ele vive. Então, digamos, uma igreja grande, um bairro nobre, vai ganhar um pouco mais. Um bairro de periferia, talvez um pouco menos, mas com alguns detalhes. Para viver da obra, eu entendo que a pessoa tem que ter duas coisas. Ou ela ter estudado em uma igreja que tem a questão do estudo, do seminário e tudo mais, porque aí ela tem o conhecimento para ensinar. Não é aquela coisa, Deus vai me dar uma palavra, eu vou falar aqui. Não é isso. Porque o pastor mesmo, ele tem que estar preparado independente dele ter a revelação ou não, tá? O pastor pode estar num dia ruim, gente, está de mau humor, tem algum problema, mas a obrigação dele, principalmente, é o ensino da verdade. A verdadeira libertação não é botar a mão na cabeça e expulsar o capeta. A verdadeira libertação é quando a pessoa conhece a verdade, aceita a verdade e abandona o pecado para seguir Jesus. A oração é importante, se tiver oprimida, vai expulsar o espírito da opressão, mas se não encher com o conhecimento de Deus, o diabo volta, como está na Bíblia, e voltou com outros 7, tá? Então tem esse ponto. E eu, Tenório, defendo que pastor, para viver da obra, deveria ter uma outra profissão, uma outra formação, para ele não ter o risco, a probabilidade é menor, dele ficar na igreja, igual eu escuto muitos, por necessidade, porque não tem outra coisa para fazer da vida. Então, que tenha uma faculdade, uma profissão, um curso técnico,
com inscrição profissional, porque se algum dia ele precisar deixar o pastorado, porque caiu na fé, algum problema, ele ter como trabalhar para seguir sobrevivendo. Tá? São pontos que eu tenho. Tem outros também, mas acho que isso daqui já resume um pouco a minha ideia. Respeito muito aqueles pastores, como eu conheço alguns, que tiveram o cuidado de, quando ganhavam da obra, buscar uma forma de empreender em paralelo, aproveitando que, em geral, trabalhavam só à noite, para ter um negócio próprio e, às vezes, até darem emprego para os membros da sua igreja, tá? Para não depender da igreja e ainda ajudar a igreja em que congrega. Esses aí eu conheço poucos, não vou dar nomes, mas tenho o meu respeito, viu? Muito grande. Assim como aqueles que estudam, para poder não ficar inventando heresia em cima do púlpito. E acho que a igreja séria, ela tem que ter uma transparência, uma finança transparente, e não estou querendo puxar sardinha para o meio presbiteriano, mas tem que ter algum tipo de grupo de membros, conselho, que supervisione e não deve concentrar poder. Cada templo tem que ter sua finança independente cuidada pelos membros locais. Não é vir um fulano lá do outro estado, ou da capital, ou da sede, matriz, o que chame. Nem conhece nada ali. Pega o dinheiro do cofre e vai embora, e os irmãos ali que cooperam não sabem se vai manter a igreja, se não vai, o que vai acontecer. Isso eu sou contra também. Sim, tem muitas coisas a ser faladas nesse campo aí do auxílio pastoral e tal. Aí entra a questão também dos dízimos, que poderiam, por exemplo, como aconteceu, acho que nos Estados Unidos, teve um pastor da Assembleia de Deus que fez isso, pegar o dinheiro dos dízimos, fazer casas populares para dar para os pobres, tá ok? Ou arranjar, fazer uma empresa aí que dê trabalho para os irmãos ali, um emprego para os irmãos, né? Tem tanta coisa que dá para fazer. Sim, olha, eu vou dar um testemunho, não vou dar nome aqui, mas eu vou dar um testemunho. Inclusive, essa pessoa está até com problema hoje em dia, mas tem qualidade. É o que eu falei, todo mundo tem virtude e tem defeito. Verdade. Nós aproveitamos a parte boa e a parte ruim a gente joga fora, tá? Eu conheço um líder que a igreja dele já fez, a nível mundial, mais de 10 hospitais. Por quê? Eles organizam os membros em mutirão, pegam um recurso da igreja e aí compram material, e a obra é mutirão, né? Os membros ajudam voluntário, constrói o hospital com emergência e tudo mais, doa para a prefeitura assume, e aí a comunidade ganha ali um atendimento de saúde. Montar, não tem escola no bairro, faz um mutirão, constrói a escola, o Estado só tem que botar para funcionar. Já fez várias obras assim, entendeu? E eu acho que isso as igrejas deviam fazer mais e mais. E até se tem muito dinheiro, como algumas igrejas brasileiras de dono, que por serem muito grandes, têm receita superior a 100 milhões de reais ao ano, essas igrejas ainda deviam. Não é o povo trabalhar de graça, não. Os irmãos que estão desempregados, a gente vai fazer o projeto e vocês ainda vão ganhar aqui um salário, uma semanada, alguma coisa para ter um ganha-pão. Acho que tinha que criar um sistema desse. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Abraço e até a próxima.